Olá, pessoal, tudo bem? Canal Universo, Roberto Boni e o canal de notícias. Como eu disse para você, eu trouxe aqui o Luciano César e está também aqui, também presente, também a Ana Quinotti, que é uma comentarista que vai falar também, auxiliar sobre a Operação Storm. O que será isso que está provocando aí uma polêmica muito grande? Muita gente querendo saber, muita gente preocupada, outros animados, outros não acreditam, mas a gente vai passar e caberá a você, inscrito, confiar nas informações ou não. É democracia, ok? Mas eu peço a todos vocês que respeitem os participantes, que eles vieram trazer informações. Você, acreditando ou não, ouça, ok? Bom, Luciano César, é um prazer estar com você aqui. Olá, Boni, que bom, prazer, alegria estar contigo aqui, muito feliz mesmo. Parabéns pelo teu canal, maravilhoso. Estamos juntos aí, né? Eu sou, para quem não sabe, do canal Ensinamentos da Era de Aquário, que traz ensinamentos também para autoconhecimento, expansão da consciência e para o crescimento pessoal, espiritual e material. Então, a gente fala assuntos de ciência, política, economia, espiritualidade, voltados para o crescimento pessoal. Estamos vivendo um momento de transição planetária, onde a gente sai de um sistema antigo e estamos entrando num novo sistema, numa nova era, onde nós viveremos valores mais do bem sobre o mal, todos os valores que foram pregados do amor ao próximo, a fraternidade, o amor, a abundância, tudo isso são valores que nós vamos viver na chamada Era de Aquário, que são os próximos 2000 anos que nós temos a partir de agora. Estamos na transição entre Aquário e Peixes, é uma era que começa de muitas coisas boas acontecerem e da derrota de todo o maligno. Então vivemos esse momento de passagem, né, de quem é joio e de quem é trigo. Então a gente tem que se definir como trigo, né, trigo de Deus, né? Ana, é um prazer ter você também aqui na live, você, né, que foi convidado pelo Luciano César. Obrigado por você ter aceito o convite dele também e estar aqui participando. Ok, Ana? Muito obrigada, Roberto. Obrigada, Luciano. Isso é um trabalho, não é um trabalho. O que nós três estamos fazendo e muitas outras pessoas é uma missão. É uma missão de comunicar o que é a verdade, né? Essa operação estava para acontecer há 12 anos, pelo menos, tá? E há pouquíssimo tempo é que ela, de fato, começou a tomar formas materiais. Então, a gente está num momento extremamente importante, planetário, auspicioso, requer muita vigilância. Eu vou começar perguntando o seguinte, para o pessoal, para os inscritos saberem, o que significa Operação Storm, Luciano? Então, a Operação Storm é uma operação que foi iniciada pelo Pentágono, pelo governo americano, para destruir com a NOM. Como eu falo em códigos, algumas palavras não podem ser citadas aqui no YouTube, para não rebaixar o canal. Então, NOM, vou colocar a legenda aí, né, da CAB escura também, que é todo esse domínio, todo esse sistema negativo que domina a humanidade desde muitos séculos. Existe uma grande rede internacional de domínio que atua em todas as instituições. Então é como se fosse a NOM teria um braço desse grande, gigantesco organismo em todas as instituições. Uma dentro da economia, da política, de todos os aspectos, né, da economia do país e mundial. Então eles têm domínio sobre tudo para deixar a população sempre escravizada, dominada, colocando através da mídia informações para entretenimento, para alienação das pessoas, e todos ficam vivendo essa vida comum, assim, de pão e circo, né? E as pessoas acham isso muito bom, mas isso faz parte de um sistema para domínio. Mas estamos passando agora em um momento cósmico, planetário, espiritual, em que toda mentira deve vir abaixo, deve ruir, deve ser desmascarada. Então começou com essa operação para que todas as mentiras que fossem passadas para a humanidade viessem à tona e estivessem à disposição do público para ser reveladas no momento oportuno. Então muitas das crenças e dogmas e situações que nós aprendemos ao longo desses anos vão ruir. Todo o sistema deverá ruir aos poucos. Então essa operação Storm começou nos Estados Unidos, está se dirigindo de maneira que ela entre em todos os países do mundo, com o apoio militar, de todo o apoio do exército americano, para desmanchar, para estourar a chamada NOM, né, toda a cabo escura. Então eles começaram na Europa, fizeram uma grande operação na Europa, que se chama Europa Defender 2020,
Lá eles tiveram grandes avanços, né, para a destruição de bunkers e outras coisas que eram da NOM, né, tiraram de lá muitos valores ativos, ouro, muitas coisas que estavam de posse da NOM, e estão prendendo pessoas chaves no mundo ligadas à contravenção, né? E essas pessoas estão sendo levadas para, muitas delas estão com tornozeleiras, né, estão na sua casa com tornozeleiras, aguardando o momento que elas serão levadas para um tribunal militar internacional, que é quem determina isso é o Tribunal Internacional de Haia. Então é um tribunal utilizado para grandes crimes contra a humanidade. Esse tribunal é encarregado para julgar e condenar as pessoas que se envolveram nas contravenções, né? Especialmente na subtração de menores, né? Que vocês entendem o que é. Especialmente isso, né? Desaparecimento dessas pessoas. Então muitas das pessoas da elite mundial estão envolvidas nessa operação. Operação Storm, o que é em detalhes? É uma aliança entre 22 a 27 países do Ocidente e Oriente que se uniram para combater a NOM e todas as suas tramas, a sua rede, né, a sua rede financeira, a sua elite econômica, né, que eles dominam tudo, os bancos, todo o sistema, tudo é deles, né, as indústrias, todas as partes médicas, farmácias, indústria farmacêutica, tudo é deles, né, a mídia, tudo. Então eles querem romper com esse domínio, com esse cartel, né, romper com isso para que a gente possa ter liberdade e prender as pessoas incriminadas. Então isso aconteceu em vários países, já está acontecendo. Então essa aliança do bem, ela está combatendo a NO e ela vai combater em todos os países do mundo onde existe a cabo escura. É um movimento permanente que vai ser feito daqui para frente e o Brasil, inclusive, também possivelmente vai receber essa operação aqui no Brasil. Eu vou deixar isso para um próximo bloco. Quanto ao Brasil, né? Quando que virá a operação para cá? Não se sabe. Eu tenho bastante acesso a algumas informações importantes aqui, mas eu, logicamente, não tenho datas e previsões, né? O que se sabe é que as equipes, os marines e todas as equipes que estão trabalhando na parte internacional se unirão com equipes do Brasil, né, Polícia Federal e parte do Exército, para tomar as devidas providências quando isso for acontecer. Mas será tudo no máximo sigilo, né? Não é uma coisa que vai vir à tona, vai aparecer no jornal Operação Storm no Brasil, os marines... Assim, não, eles estão já posicionados em locais estratégicos. Alguns marines, alguns, digamos, observadores estão já no Brasil há bastante tempo, observando, vendo, né? E existe já um planejamento por trás muito grande que eu não tenho conhecimento. Mas a gente sabe que no momento oportuno eles virão. E eles não estão longe, eles estão muito perto, talvez, né? Eles estão já em posições que eles seriam convocados, questão de um dia, eles estariam a postos aqui para fazer o que precisa, em conjunto com o nosso Exército Brasileiro e com a cooperação. É preciso a autorização do país que os recebe para que eles façam isso, né? Não é uma coisa ilegal. Então essa autorização existe já, só que não chegou o momento oportuno ainda. Essas pessoas que são ligadas ao crime, elas foram já identificadas e têm o seu mandado de prisão expedido pelo Tribunal Internacional de Haia. E essa equipe da Storm está encarregada de fazer essas prisões no Brasil, quando chegar o momento. Mas acredito que isso ainda possa demorar um certo tempo, porque é necessário um maior engajamento de todas as forças armadas e tudo mais, né? E tem também que fazer a limpeza dos túneis aqui no Brasil, que existem túneis no Brasil também, existem. Inclusive São Paulo tem dito que existe um túnel no estado de São Paulo, muito grande por sinal, né? E esses túneis já estão sendo estourados, alguns nesse momento na Amazônia, né? Existem fazendas lá de narcotraficantes, fazendas de pessoas que são ligadas ao crime, que estão sendo, nesse momento, digamos, invadidas pelo Exército Brasileiro, com a Operação Verde 2, parece que é o nome da operação, juntamente com alguns marines que possivelmente estão junto com o Exército Brasileiro na Amazônia, nesse instante, para expulsar as ONGs de fachada que tinham lá, que era somente para extração dos nossos minérios e levando embora para outros locais. Então na Amazônia é uma rede incrível, deve ter túneis lá de monte, deve ter várias coisas, porque é um local muito secreto, fechado, né? Então essa operação do Brasil já está começando, já está, eu acho que quase que terminando lá, né? E depois, possivelmente, esse pessoal vai vir para outros locais, descendo até as grandes capitais. Essas pessoas muito poderosas que querem um governo único, dinheiro para eles não falta, são muito rico mesmo. A preocupação deles é desfrutar
mais anos, porque muitos deles estão de idade, são senhores de idade, 70, 80, até 90 anos, e os caras querem tomar um hormônio aí, um líquido, vamos dizer assim, uma enzima que é retirado do corpo, né, e passado para que eles possam ficar mais jovens, para que eles possam viver mais, para que eles possam ter saúde para desfrutar do dinheiro. Porque eles pensam, não, dinheiro para nós já temos. A economia para nós, sabe, isso aí já não quer dizer nada. Eu quero viver mais, eu quero desfrutar mais. E essas pessoas, eles cometem as mais barbaridades que a gente pode imaginar. É mais ou menos isso, Luciano? Sim, muitas celebridades estão envolvidas nisso, porque as celebridades, para se manterem jovens e bonitas, elas se utilizam muitas vezes de substâncias extraídas, né, de menores que são aprisionados para fornecer hormônios e coisas que eles utilizam para o seu corpo, para rejuvenescimento, né? Então esse AD, pontinhos chrome, é um dos líquidos que é extraído de pessoas sequestradas para rejuvenescer a elite financeira e artística mundial. Então isso já foi descoberto, muitos artistas foram enquadrados nessa contravenção e estão hoje aprisionados com tornozeleira, né? Então eles no momento oportuno serão julgados. Então a elite mundial está sendo desmascarada, mas ela começou, como eu falei, no hemisfério norte, né? E depois ela virá para cá. Então com certeza existe a mão divina por trás de tudo isso que está acontecendo. Porque nós passamos séculos, décadas e séculos com esse sistema e nada aconteceu, nada foi descoberto. E agora, de repente, assim parece que veio tudo à tona. Porque existe uma mão divina por trás disso que está fazendo que toda a sujeira venha à tona. Então, é importante que nós, nesse momento, em vez de ficarmos só surpresos e dizermos, ou duvidarmos, né? É importante que a gente se una em oração para que essas pessoas que estão nessa operação tenham êxito, vão ser trazidas a julgamento, que é essa a ideia, né? Já teve, essa semana bateu o número de 11 milhões de visualizações, é o documentário excelente, feito por dois ex-integrantes de Hollywood. Esse é o documentário que eu assisti 2 vezes essa semana. Ele se chama Out of Shadows. Ele já tem a versão legendada no YouTube. Esse documentário, para quem quer entender do que se trata a Operação Storm, porque a Operação Storm ela é a prisão das pessoas que cometem esses crimes. Mas no Out of Shadows, eles conseguem explicar em detalhes, dar nomes, dar locais, dar quase que coordenadas de onde eram praticados todos esses crimes contra a humanidade. E nós vivíamos sem saber sobre isso. As informações, quando vinham à tona, eram ridicularizadas, mas para tudo é o tempo certo, né, Roberto? A gente tem que entender que a vida não é nossa, né? A gente está aqui para cumprir um propósito muito maior do que o nosso, do que nós somos. Como o Luciano foi a primeira pessoa no Brasil que colocou essa informação da Operação Storm claramente, dizendo toda a verdade em relação aos túneis por onde ocorre o tráfico de semelhantes a nós. Então, eu costumo dizer o seguinte, tem pessoas que só acreditam em fonte. Nem tudo você pode ir assim. Você não pode ser escravo de nada, nem escravo da fonte, nem da direita, nem da esquerda, muito menos de nenhuma. E você tem que ouvir tudo, respeitar, entendeu? Depois você tira as suas conclusões com calma, procura analisar, ver se as coisas estão acontecendo de acordo com o que está sendo citada. Existem aí muitas coincidências que vocês estão falando, que eu vejo que está ocorrendo. Então, nem tudo pode ser levado, isso aí é uma coisa fantasiosa. Não. Uhum. Até pouco tempo, ninguém acreditava que se queria um governo mundial. Até pouco tempo, ninguém acreditava. Se falava nisso, né? As pessoas, isso aí é história, isso é ficção. Agora o pessoal já acredita. Então, por que a gente vai descartar as informações? Seria uma ignorância muito grande descartar. Eu costumo respeitar as opiniões. Você não acha estranho sumir tanta criança do Brasil, dos outros países?
Você não acha nada estranho? O que você acha que está acontecendo? Você não desconfia de nada? É tão inocente assim? Você precisa de tanta fonte para poder acreditar? Pelo amor de Deus! Normalmente não podemos contar com fontes. As fontes oficiais, elas são sempre manipuladas. Então a gente tem que ter acesso a outras informações paralelas que trazem informações verdadeiras, né? No Brasil, sabe-se que há por ano o desaparecimento em torno de 40 mil menores. 40 mil menores. São pessoas que jamais aparecem. Uma pequena parte consegue ser resgatada, enfim, mas normalmente elas não voltam mais. Aonde vão essas pessoas? Né? Aonde vão? Né? É uma pergunta. Nos Estados Unidos são 800 mil pessoas, 800 mil menores são raptadas, desaparecem, né? São roubadas nos parques e tal. Então, a gente sabe, essas menores vão para onde? É para essa finalidade que eu falei. É muito triste, mas isso é verdade, né? Não é porque você não sabe disso que você vai negar, porque se você não sabe, é porque nunca foi passada essa informação. Mas isso existe já desde a época do Velho Testamento. Até em Jeremias está escrito que havia esse tipo de prática já desde o Velho Testamento. Então não é novidade para ninguém. Luciano, me diz uma coisa, tá? Os Estados Unidos, o Brasil, a Rússia também está ajudando nisso, não? Peru, Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e outros que eu também não sei o nome de todos, mas são 22 países ou 27 países, não sei bem, tá? Que estão unidos nessa operação militar, inclusive a Rússia. A Rússia faz parte também dessa operação militar favorável aos Estados Unidos. A Rússia se uniu aos Estados Unidos para fazer isso. Nós usamos como uma das fontes, tem várias, né? Todas falam a mesma língua, para ver como há concordância. Então não há como negar, porque há muitas fontes muito verdadeiras. Uma delas é a chamada Gene Decode, eu vou botar o nome aí, que é um oficial da Marinha Americana, que ele veio a público e contou como está sendo feita essa operação nos mínimos detalhes. Ele colocou todas as informações, as datas, as coordenadas, tudo. Tem um resumo inteiro das lives dele. É Gene Decode, pode ser acessado na internet. Tem o Gene Decode desde o 1 até o 14. São 14 vídeos que ele explica os detalhes, todos os detalhes da operação, tudo que foi feito já, as pessoas que foram aprisionadas, está tudo lá. Ele é um oficial da Marinha, de secreto, ele não se identifica, mas as provas que eles mostram, as fotos, né, todos os documentos, é incontestável. Não tem como uma pessoa normal olhar aquilo e dizer, não, isso é uma mentira. Não tem como, é incontestável. Fora as outras provas que eu tenho já que não vem da fonte dessa, né? Última pergunta, que essa live nós prometemos fazer curta, até para que depois as demais pessoas possam entrar e ver. É necessário a gente expandir, né, fazer outras lives. Eu convido já você publicamente aqui, você, a Ana, né, para que participe de uma próxima live. Eu convido vocês já para uma próxima. Depois eu entro em contato contigo, Luciano, para a gente, nem que a gente marque uma vez por semana, né, se vocês aceitarem, né? No caso, se vocês aceitarem, para que a gente possa esclarecer mais as pessoas. Eu tenho certeza que você vai ter novas informações. O link do canal do Luciano está aqui na descrição. É um canal bacana. Vocês gostariam de falar, adicionar mais alguma coisa para dar o final? Então agradeço ao Roberto Boni, canal Universo, maravilhoso esse teu canal, a todos os inscritos, quero dar a minha saudação, meu grande abraço carinhoso, que a gente fique com o poder do Altíssimo e que a gente se encontre em breve nos próximos vídeos aí. Então, muita luz. É momento, eu sempre falo na minha casa, aqui em casa, é momento de joelho no chão e coração ao alto. É isso que é a hora. E Deus faz todo o caminho ser aberto para quem está no bem. Nós já vencemos, É verdade o que eu estou falando. Sempre Ele é o caminho. Então nós estamos aqui para fazer a vontade e servir a Ele. E nós vamos fazer o que é lá, aqui. Isso aí. Obrigado. Eu peço a todos os inscritos que se inscrevam no canal do Luciano César. Ele tem vídeos lá. Eu, sinceramente, quando eu vi teu vídeo, Luciano, fiquei olhando e continuei até o final. Os teus vídeos não são daqueles que você começa a falar, a pessoa escuta e vai embora em 1 minuto, 2 minutos, não. O vídeo dele, inscrito, você vê e você continua até o final, você não consegue sair mais. O cara tem muita informação mesmo. É um enriquecimento de informações que você vê realmente a veracidade do que ele fala, entende? É muito bacana mesmo, por isso que eu aconselho você a se inscrever no canal dele.
para você ter mais informações. Então, realmente é muito bacana mesmo. Bom, gente, a gente vai terminando por aqui. Agradeço a participação de todos vocês inscritos. Não saiam sem deixar o like de forma alguma. Deixem like, compartilhem e a gente, com certeza, a gente volta com mais informações para vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Obrigado, Luciano César, obrigado, Ana Knott, tá? Todos vocês pelo carinho e pela participação de vocês, ok? Até mais. Boa noite, fiquem com Deus.